Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando a nossa aula de número 27, iniciando hoje um assunto, embora seja novo, mas é continuação do raciocínio que iniciamos desde a primeira aula sobre gestão contábil e financeira. Então, hoje a nossa aula vai ser dedicada à análise das demonstrações financeiras e, particularmente, aos métodos que estão envolvidos nessa análise. E, só recapitulando, então, nós estamos no último tópico do nosso conteúdo programático, então, nesta aula e na próxima, vamos dedicar a esse assunto. Nós vimos que adotamos esse fluxo, né? Captar a informação, escriturar e gerar relatórios, gerar informações por meio de demonstrações, e é isso que nós vamos fazer. Esses relatórios, principalmente com funções externas de comunicação, vai ser o nosso alvo de observação por métodos que vamos apresentar agora. Então, temos a obrigação das demonstrações, por que não usá-las para analisar desempenho, analisar tudo aquilo que podemos entender os números, fazer a leitura do negócio por meio dos números dessas demonstrações obrigatórias. Então, essa é a nossa primeira questão. Por que analisar as demonstrações financeiras? Elas vão nos ajudar a interpretar a situação econômica a qualquer momento, seja situação econômica favorável ou desfavorável. Posso verificar pontos fortes e fracos, medir a capacidade da empresa em gerar lucro, né? Isso é possível observando as demonstrações obrigatórias que nós vimos e mencionamos anteriormente. A questão da eficiência, eu posso observar como eu estou utilizando os ativos que a gente registra na nossa demonstração. Então, ativo é tudo aquilo que possui valor econômico, são bens e direitos da empresa. E, principalmente, fazer análise de desempenho das atividades, verificar possíveis maneiras de aumentar sua rentabilidade, ou seja, as demonstrações devidamente observadas, elas ajudam a identificar oportunidades de melhorias, mas também ajudam a identificar oportunidades de ganhar mais com o próprio objeto de negócio da empresa. Ou seja, se o objetivo da empresa é lucro, ela pode aumentar o lucro. Se o objetivo da empresa é equilíbrio financeiro, ela pode ter mais consistência no equilíbrio financeiro por meio de análise das demonstrações financeiras. Tá. Então, vamos ver os métodos que a gente pode trabalhar essa análise. Basicamente, nós falamos de uma análise vertical, ou seja, proporcionalidade que as contas possuem, né? Então, aquele plano de contas, o conhecimento de contas é muito importante. A proporcionalidade das contas de uma forma vertical, nós vamos ver um exemplo numérico, e também nas atividades, depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão trabalhar, como a gente sempre tem deixado, recomendações de estudo para consolidar os conceitos que estamos na exposição dessa videoaula. Análise horizontal é uma visão de variação percentual ao longo do tempo. Os indicadores propriamente ditos, que vão ser quocientes entre uma conta e outra, e aí a gente vai identificar se esse número é maior que 1, tem um significado, se ele é menor que 1, tem outro significado. Então, cada indicador tem uma relação de quocientes que nos interessa. E a própria análise de índices, que também é possível ser feita. O importante é que, com esse critério de observar, analisar o desempenho por meio de demonstrações, eu vou fazer uma análise comparativa. Além da própria empresa, se eu comparar essa empresa com o que estava previsto, é uma situação. Então, eu planejei e executei. Eu tinha lá no começo, no planejamento, um determinado desempenho previsto. Será que eu alcancei? Será que eu fui melhor ou pior em anos anteriores? No setor que eu faço parte, como que as outras empresas, como por exemplo o meu concorrente, obteve desempenho no mesmo período que eu? Eu estou melhor que ele está melhor
do que a minha empresa? Como que é isso, né? Então, o setor como um todo e os concorrentes, como que ele se apresenta? E assim, eu tenho uma condições, por comparação, fazer uma análise de, olha, a gente precisa melhorar, ou a gente está bem, ou a gente está muito mal, né? Então, são coisas que podem acontecer nessa análise comparativa. No meu setor, eu tenho uma visão mais pontual, mas se eu observar outros setores da economia, eu estou num segmento econômico, mas e os outros segmentos? Estão melhores do que o nosso desempenho? E hoje, dependendo do segmento em que a gente atua, não basta só olhar para o nosso ambiente local, regional e do país. Eu tenho cenários internacionais e isso pode modificar muito a minha visão, comparando o meu desempenho pelas minhas demonstrações aqui com as demonstrações de empresas que eu posso possivelmente ter influência numa concorrência internacional. Como também fora do Brasil há uma prescrição de apresentação de demonstrações financeiras semelhante ao que se faz aqui, eu posso confiar em informações que possam estar disponíveis no ambiente internacional. E basicamente, quando a gente fala de indicadores, nós temos 5 grupos. Vocês poderão encontrar alguma diferença de um autor para outro, ou de um texto publicado para outro, mas basicamente o objeto de cada indicador não se altera, né? Então, os principais são esses 5 e eles constam de toda a bibliografia, inclusive o livro texto que estamos adotando para esta aula e a próxima aula, ou seja, para esse conteúdo. Essas 5 possibilidades de indicadores nós vamos estudar mais detalhadamente na próxima aula, a de número 28. Então, o que é análise vertical quando eu observo a DRE ou a demonstração de resultado do exercício? A análise vertical, para cada item da demonstração de resultado do exercício, para cada item da DRE, nós vamos conhecer uma porcentagem sobre a venda líquida, ou seja, a referência percentual é em cima da conta venda líquida. E a análise horizontal, ou seja, eu olho este ano em relação a outros anos, né? Nós vamos fazer uma análise de variações em cada uma das contas. Então, aqui é uma participação relativa de uma conta em relação às vendas. Aqui é uma variação percentual ano a ano. E as contas que a gente correlacionar, nós vamos ter índices por meio de um quociente. Tá? E qual seria o principal objetivo de análise de uma demonstração do resultado? Como a demonstração de resultado tem como grande objetivo apurar efetivamente o resultado daquele período, uma das coisas que nós vamos chegar na DRE é a lucratividade. Outra coisa que a gente vai com certeza poder observar, se o retorno sobre as vendas, ou seja, se a margem do que eu obtive de resultado para a empresa foi muito boa em relação às vendas. Eu posso propor uma maximização de margem bruta, posso identificar despesas operacionais, qual é a margem operacional, ou seja, a própria atividade gera que tipo de margem ou que montante de margem em relação às vendas. O fato é que isso tudo numericamente é possível ser alcançado, mas quando calculo os índices, eu tenho um número, mas eu não tenho a causa do que aconteceu, né, para gerar aquele número. Então, são importantes, são indicadores, mas a percepção do porquê daquele número tem que acontecer uma investigação mais apurada do processo que gerou aquele resultado. Aqui nós estamos trazendo um exemplo, não se prendam
se é uma empresa A, B ou C, de que ramo ela é, se essa data aqui está muito no passado. A ideia não é o questionamento de que empresa é e em que data aconteceu. Aqui o objetivo é mostrar a análise vertical, como ela se compõe. Então, nas atividades pertinentes à semana e ao conteúdo que estamos abordando, vocês vão trabalhar, sim, uma empresa recente, muito conceituada no seu mercado, enfim, né, com um olhar mais no presente. Aqui é só para vocês entenderem o que é uma análise vertical. Então, eu fixo uma referência de 100% para a venda líquida. E depois eu vou fazendo a participação das contas em relação a essa venda líquida. Então, por exemplo, o custo de vendas para o ano em observação, quanto ele representa da margem das vendas? 51,2%. E no outro período, 52,4%. Por que aparece o negativo aqui? Porque a demonstração de resultado é uma conta, uma demonstração que apresenta contas redutoras. Então eu saio do 100% e vou deduzindo até chegar no que sobra em termos de lucro líquido, né? Então, o quanto efetivamente foi a participação do lucro líquido em relação à receita líquida. Então, o objetivo aqui é só mostrar a estrutura percentual que nós temos na demonstração de resultado. Tudo como referência à receita líquida. Vocês vão encontrar alguns autores que preferem fazer sobre a referência, né, receita bruta. Está errado isso? Não. Por que se prefere a receita líquida em relação à receita bruta? Porque eu tenho esse fator aqui, ó. Isso não me pertence como empresa. Eu até vendi, mas eu tive impostos e devoluções. Os impostos pertencem aos governos e as devoluções são atos de venda não concretizado. Então, eu, inclusive, particularmente, prefiro receita líquida. Por quê? Porque este valor aqui é o que está registrado que efetivamente ficou para a empresa. Então, é a partir daquilo que realmente ela contabilizou, que ela registrou, que interessa analisar, né, o resultado. Então, por isso que a gente colocou a partir da receita líquida, mas não está errado se vocês encontrarem análise vertical de empresas partindo da receita bruta. E a análise horizontal desta mesma empresa, então, significa que, quando eu comparei o ano anterior com o ano presente, eu vou encontrar uma variação percentual. Então, esse ano de 98 em relação ao ano de 99, significa que ela teve um acréscimo de receita líquida de 6,2%. Ou seja, o ano seguinte é maior que o ano anterior. E quando acontece o inverso, olha, nós temos números negativos dizendo que o ano anterior era maior ou menor, né, dependendo da comparação, nesse caso aqui, despesa com vendas. Se gastou menos, né, em relação ao ano anterior. Ó. Então, ela reduziu o gasto com despesa. Então, eu preciso entender a natureza da conta para entender se esse negativo é bom ou ruim. Então, se eu reduzir uma conta de despesa, foi ótimo, mas se eu tivesse reduzido uma conta de receita, não teria sido tão bom, né? Então, a gente precisa observar a natureza da conta para interpretar se o número negativo ou positivo que a gente encontra aí é significativo do ponto de vista da natureza da conta. E para o balanço, que são as duas principais demonstrações, né? A DRE e o balanço patrimonial. Então, a análise vertical vai permitir que cada item do balanço seja expresso como uma porcentagem do ativo. Então, eu vou ter o lado do ativo e do passivo fazendo a mesma situação. Do lado do ativo, bens e direitos, e do lado do passivo, as obrigações. E análise vertical.
eu vou fazer a mesma análise de variações, tanto para o lado do ativo quanto para o lado do passivo. E vou poder fazer quocientes entre contas do próprio balanço patrimonial, mas aqui também surge um fato novo. Nós podemos fazer isso em relação a alguns indicadores, utilizando uma conta do balanço patrimonial e uma da demonstração do resultado. Nós vamos ver isso em seguida. Quais os objetivos de se analisar o balanço patrimonial? Principalmente esse aqui, a capacidade de pagar as obrigações no momento em que elas ocorrem. É o conceito de liquidez, né? Ou seja, eu sou capaz de liquidar a minha obrigação como ela ocorre. O endividamento, o quanto eu tenho de capital de terceiros, mantendo a movimentação financeira da minha empresa. A estrutura de capital, qual é o mix entre capital próprio e capital de terceiros? A rentabilidade operacional, isso é muito importante, como eu sou capaz de gerar resultado pelas operações em si do negócio. Os índices de atividade operacional, então, é um facilitador de interpretar a gestão da eficiência por valor numérico. E aqui uma questão também que a gente já abordou na DRE. Eu encontro números, eles são precisos e exatos na sua formulação, mas eles não explicam a causa do que está acontecendo. Fizemos aqui também um exemplo de aplicação numérica, né? A mesma empresa, o mesmo balanço, a mesma demonstração dessa empresa. Então, aqui o ativo não circulante e a variação percentual ou a proporção percentual, então total 100% e quanto que representa cada conta nesse 100%. E a mesma coisa para o passivo. Numa análise horizontal, a mesma situação. Quanto variou de um período para outro, por exemplo, o total de ativos circulantes. Nesse caso aqui, menos 53. Então, quer dizer que bens e direitos de curto prazo, né, diminuíram em relação ao ano base em 53%. Então, nós temos toda a movimentação aqui expressa percentualmente, tanto no ativo quanto no passivo. Bom, com isso, nós apresentamos nessa aula como se utiliza métodos para a análise das demonstrações financeiras e exploramos particularmente dois métodos com objetivos diferentes que podem ser utilizados tanto na demonstração de resultado quanto no balanço patrimonial, que é a análise vertical e a análise horizontal. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar os índices e indicadores que são possíveis do seu cálculo também, né, com as duas demonstrações, a demonstração de resultado do exercício, a DRE, e o balanço patrimonial. Então, até a nossa próxima aula e muito obrigado.